Olá! Hoje é dia 28 de maio e nós vamos conhecer a figura do bispo São Germano de Paris. Para quem gosta, de futebol, todo mundo que gosta de torcer pelo Paris Saint-Germain é São Germano de Paris, um bispo de Paris do século V, final do século V, início do século VI. São Germano nasceu na cidade de Autun, na França, em 496. E segundo uma grande tradição da igreja, ele sofreu muito na sua infância. Primeiro, apesar de ser de uma família muito rica, a sua mãe não queria a gravidez e tentou de todas as formas abortá-lo. E não conseguiu, então sempre o tratou com muito desprezo. E depois, por, vamos dizer assim, ganância, ele tinha uma tia que tinha um filho que na ausência do Germano seria o herdeiro. Então a tia tentou envenená-lo quando ele ainda era muito pequeno. Como que ela fez? Ela botou um veneno numa taça e mandou entregar a ele. Só que a criada que foi entregar confundiu, em vez de entregar a taça com o veneno para o Germano, entregou para o seu primo, o filho daquela tia que estava tentando matá-lo. Então, a tia, ao invés de matar o Germano, acabou matando o seu próprio filho. Então, uma infância, com muitas tragédias, muita dor, muito sofrimento, e assim ele foi depois criado por um primo que o ajudou a caminhar na fé, apresentou a ele a fé cristã, levou-o a estudar e a conhecer a palavra de Deus. E ali ele vai desenvolvendo um grande zelo, pela fé, e no ano de 530 ele foi ordenado diácono e depois sacerdote. Com a morte do bispo de Autun, em 540, ele vai assumir o mosteiro de São Sinfrônio e vai ficar ali durante pouco tempo. Por quê? Porque ele tinha uma visão muito austera, das regras, do cumprimento, da vida de oração. E aí os monges não quiseram que ele ficasse. Então ele depois vai para Paris e lá ele vai conhecer o rei Childebert, que é o rei que estava no poder naquele momento. Que aí vai ser o contrário, o rei vai se encantar pela firmeza, pela austeridade, pela fidelidade do Germano. E ali vai nomeá-lo como capelão, e vai ouvir muito os seus conselhos. Então, através dos conselhos de Germano, o rei começa a mudar a sua vida no trato com os outros, na questão das guerras, nas questões dos pobres, na vida mundana. Então, o rei vai sendo catequizado e evangelizado pelo Germano. E quando o rei fica gravemente enfermo, ele pede a oração de Germano. Então, Germano vai rezar, interceder e pedir. E como agradecimento pela cura, o rei manda construir uma igreja que depois vai se tornar um seminário de Paris. E então, como eu disse, o rei vai pedindo sempre muitos conselhos ao Germano e depois ele vai pedir e o Germano vai ser nomeado bispo de Paris. Bispo de Paris, e ali a gente vai ver a participação do Germano nos concílios, a participação dele em todos os momentos da igreja daquela época. E nós temos um testemunho do bispo Fortunato de Poitiers, que é seu contemporâneo, e deixa um escrito sobre Germano, dizendo: o amor incondicional do bispo Germano pelos pobres era uma coisa de se maravilhar,
era ver o próprio Cristo. Sempre que passava na rua, via uma pessoa com frio, ele tirava o seu manto, ele tirava a sua veste e muitas vezes retornava para casa tremendo de frio, mas deixando os pobres pelo caminho, agasalhados e aquecidos. Então, esse testemunho, né, do bispo Fortunato chega até nós. Sempre pobre com os pobres, nunca deixou faltar nada aos seus fiéis, estava sempre numa doação completa. Quando nada tinha, quando nada podia, ele se sentava e triste ficava ali, ao lado daquele que estava naquela situação, até que alguém passasse, né, e ajudasse. Então, quando ele não tinha nada mais para dar, ele se sentava ao lado daquele que estava precisando e ficava. Aí alguém passava, via, olha o bispo, né? Olha aqui. Então, ajudava aquele necessitado. Então, esse exemplo que chega até nós do bispo São Germano de Paris. Mesmo diante de todos os desafios da época, é uma época em que os normandos começaram a atacar e ele era perseverante. Tinham ataques a Paris, destruiu as igrejas, ele imediatamente construía novamente. Então, incessante no trabalho de evangelização, incessante no amor aos pobres, incessante na entrega total a Jesus. Faleceu no dia 28 de maio de 576. E a igreja hoje o venera como santo. Então, pedindo hoje a intercessão de São Germano de Paris, para que nós possamos também ter esse olhar amoroso para com os nossos irmãos e irmãs que passam necessidades, para que nós possamos ter a firmeza na fé, a firmeza nas atitudes, para que sejamos sempre fiéis ao Evangelho e aquilo que o Senhor nos chama a ser e a viver. São Germano de Paris, rogai por nós.